Olá, caríssimos, como vão? Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso tema Idade Média. Na aula passada nós vimos a Alta Idade Média e agora veremos a Baixa Idade Média, o período do auge e também, depois da decadência, do feudalismo. Uma coisa que é muito comum as pessoas confundirem é Idade Média com feudalismo. Idade Média é o período histórico que vai da queda do Império Romano, lá pelo século V, até o início das grandes navegações, no século XV. Esse é o período histórico da Idade Média. Feudalismo é a organização social da Idade Média que se cristaliza lá pelo século XI e vai até o século XIII. Portanto, feudalismo diz respeito a um período, a uma parte da Idade Média. Feudalismo não é Idade Média. Feudalismo é a organização social em um determinado período com determinadas características. Uma coisa interessante é entender então o que seria esse tal feudalismo. O que é feudalismo? Feudalismo é sociedade de ordens. No feudalismo, a sociedade está dividida em ordens. Nós veremos logo a seguir o que significa isso. Não é uma sociedade qualquer. No feudalismo, você tem laços de dependência pessoal. Isto é, no feudalismo, umas pessoas dependem das outras. É a tal da suzerania e vassalagem. Veremos a seguir. No feudalismo, nós temos a fragmentação política. Fragmentação política significa que, na verdade, não há um Estado, como havia, por exemplo, no tempo do Império Romano. No feudalismo, você tem um rígido controle de acesso às terras. Não é qualquer um que pode ter terras na Idade Média, somente a nobreza ou o clero. Camponês não pode ter terras. Nós vamos ver a seguir o que significa. E por fim, o feudalismo é aquela organização social que está calcada pelo teocentrismo. Teocentrismo, teo, Deus, centrismo, centro, Deus como centro, como referência de todas as coisas. Portanto, essas características geralmente são abusadas para toda a Idade Média. Quer dizer, tem gente que acha que essas características são características da Idade Média. Errado. São características que se formam durante a Alta Idade Média, chegam ao seu auge na Baixa Idade Média, do 11 ao 13, e vão entrar em colapso na crise do século XIV, que é a crise final da Idade Média. Muito confuso? Calma aí. Esse é o tema da aula de hoje. Nós veremos hoje isso. Veremos agora as origens do feudalismo. As origens do feudalismo podem ser traçadas da seguinte forma. Desde a queda do Império Romano até todo o período da Alta Idade Média, esse sistema que vai se cristalizar na Baixa Idade Média se forma. Ele tem como origens uma sociedade rural e de subsistência. Isto é, na sociedade feudal não há cidades. Na sociedade feudal, o comércio não se desenvolve. Outra característica é o colonato. O colonato é um sistema que surgiu lá no Baixo Império Romano, no Império Romano em crise, que obrigava o trabalhador rural a se fixar na terra. Ele arrendava a terra do latifundiário, mas tinha, em contrapartida, que trabalhar nela e estar fixo nela. Não podia vender, não podia sair de lá. Esse é o regime do colonato. Uma outra característica é a sociedade hierarquizada que se forma desde a queda do Império Romano. Nela, você estabelece bem aqueles que detêm privilégios e daqueles que não detêm tais privilégios. Há uma clara hierarquia social entre aqueles que podem e aqueles que estão subordinados, dependentes daqueles que não podem. O exemplo da terra é o mais claro por isso, e isso fica claro no feudalismo. Uma outra característica é a fragmentação do poder central. Isto é, com a queda do Império Romano, não há mais um poder central na Europa. O Império Carolíngio até que é uma tentativa, nós vimos, durante a Alta Idade Média, mas no feudalismo ele não mais existe. Portanto, não há mais um poder central, um Estado. O que nos faz perceber que uma outra origem do feudalismo é o desenvolvimento das relações de dependência pessoal. E aí fica muito claro, uma sociedade que uns têm privilégios e outros não. Uma sociedade que não tem um Estado para regular essa desigualdade,
Uns dependem de outros. E essa dependência vai ser fundamental no feudalismo. O feudalismo é um tempo de profunda dependência daqueles que têm melhores condições do que outros, que têm mais privilégios do que outros. Isso é muito claro e evidente. Há também no feudalismo uma que poderíamos chamar de privatização da defesa. Como você não tem um Estado formado, centralizado, que garanta a segurança, como nós temos hoje, pode ter problema de segurança, mas aí é outra coisa. Nós temos uma polícia, nós temos um exército. Nesse momento há uma privatização da defesa. A defesa é feita de acordo com os interesses de cada um. Um exemplo disso são os castelos. Os castelos medievais são verdadeiras fortalezas. Fortalezas que impeçam o ataque externo, seja pilhagens, roubos, guerras, enfim. Cada senhor feudal se preocupa em garantir o seu. E todo senhor feudal que se preza tem um castelo e tem cavaleiros, que seriam uma espécie de seguranças, nobres que se dedicariam às artes da guerra em busca de garantir a segurança daquela sociedade. A defesa, portanto, não é obra